Bom dia, juventude, a paz do Senhor Jesus. Que domingo gracioso que o Senhor nos deu. Mais um domingo abençoado. E eu me sinto muito grato ao nosso Deus por Ele nos ter dado essa oportunidade de estudarmos e compartilharmos mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Nós estamos agora na nossa 12ª lição. E eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. E se você ainda não compartilhou esse vídeo, ainda dá tempo de você fazê-lo. Aproveite, compartilhe os vídeos também de outras aulas. Usa o seu WhatsApp agora e convida os teus amigos, os teus parentes, para que também participem dessas aulas. Nós temos aulas de todas as faixas etárias e é certo que todos os membros das nossas famílias, eles devem também aprender e ser alcançados pela poderosa mensagem da palavra de Deus. Aproveite também, se você não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal, ative o sininho e participe também do nosso chat. E por falar em chat, eu gostaria de lançar para vocês, juventude, um desafio nessa nossa 12ª aula. Que desafio será esse? O desafio que você vai ser premiado se você cumprir as etapas que eu vou propor para vocês. Serão 2 etapas. A primeira etapa ela é eliminatória e você só vai estar apto para passar para a segunda etapa se você conseguir atingir o objetivo dessa primeira etapa do nosso desafio. E qual será a primeira etapa? Você precisa, obrigatoriamente, convidar um amigo seu que não seja membro da nossa igreja para participar da nossa escola dominical de hoje. Então ele vai ter que sinalizar aí no chat, você vai ter que identificá-lo para nós e logo depois, se você fizer isso, você estará apto a participar da segunda etapa do nosso desafio. E qual vai ser a segunda etapa do nosso desafio? Nós iremos colocar no vídeo uma pergunta referente à nossa lição. Está dentro da nossa lição e aquele que responder mais rápido vencerá o desafio. Vai ter brinde por isso? Sim, vai ter um brinde. Eu entregarei esse brinde ainda essa noite. Então, aproveite agora, dispare bastante mensagem para todos os seus amigos, convide o máximo de convidados e participe desse desafio e Deus será louvado por isso. E o maravilhoso tema que nós temos, que estamos estudando nesse trimestre, é Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. E hoje nós iremos estudar um tema muito relevante, muito importante para a nossa vida cristã, que é Jesus vence a morte. Mas antes de nós iniciarmos a nossa lição, eu convido você para orar comigo, para que Deus nos dê da sua graça e nos ensine nesta manhã. Amém? Deus, nós te glorificamos, pedimos a tua misericórdia, a tua graça, que tu venha nos instruir durante o decurso dessa lição, que tu venha nos dar inspiração, que os nossos irmãos que estão em casa agora, assistindo essa aula, acompanhando essa aula, possam ser agraciados por essa doutrina tão graciosa que nós iremos aprender hoje, que é a doutrina da ressurreição. Que teu Espírito Santo possa falar de forma poderosa, que os nossos visitantes também venham ser atingidos por essa mensagem graciosa que nos enche de esperança. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto principal da nossa lição de hoje está baseado no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 20 e no verso 17. Vocês devem acompanhar aí, que diz assim: Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. E o resumo da nossa lição, João descortina a revelação de Jesus como Deus e que isso representa e o que isso representa para a nossa redenção. Eu particularmente gosto muito do Evangelho escrito por João, que ele tem uma delicadeza de detalhes, ele evidencia a deidade, a divindade de Jesus
e faz isso de uma forma tão linda, tão poética, que nos faz viajar no tempo e sentir como se nós estivéssemos presentes. Então, eu incentivo você, nesta manhã, depois da lição, a estudar com mais afinco esse evangelho tão gracioso. E o nosso texto bíblico, eu acredito que você já tenha estudado o texto bíblico, tenha lido as referências, é muito importante você fazer isso. Ele foi extraído do mesmo evangelho de João, no capítulo 20, no versos 1, 2, versos 9, versos 11 a 14, versos 16 ao 17. Vamos ler rapidamente, sem perder muito tempo, para que nós possamos ter um embasamento bíblico acerca da nossa lição. E diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque puseram o meu Senhor, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Que é, esse último versículo, o nosso texto principal. Pois bem, o texto bíblico base da nossa lição, ele traça um cenário de acontecimentos que aconteceram após a morte de Jesus, e já nos surpreende com os discípulos, especialmente Maria, recebendo essa maravilhosa notícia da ressurreição de Jesus. Essa lição, ela nos faz lançar um olhar sobre o maior de todos os medos da humanidade. E qual seria? A morte. A finitude dos seres humanos. Somos seres finitos biologicamente. A morte, ela vem sempre trazendo saudades, a morte vem trazendo dor, ela traz desespero, desesperança e às vezes dores inconsoláveis. Mas João, ele delineia muito bem, ele contorna muito bem, ele expressa muito bem e nos faz convictos do grande poder que Cristo demonstra, tanto nos sinais apresentados que nós já estudamos, que vocês estudaram nas lições desse trimestre, quanto no ápice da vida milagrosa dele, que é a sua vitória sobre a morte. O maior de todos os milagres, que é a vitória de Jesus sobre a morte, que agora sim traz esperança e vida abundante, vida eterna para todos aqueles que creem em Jesus. E nós, assim como Maria, somos atingidos assim por uma certa conformidade com a morte. A conformidade não é aceitar a morte, mas nós acostumarmos com a ideia que a morte é o fim de todas as coisas. É assim com os homens, né? Se nós observarmos o versículo 13, ela fala que levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Parece que ela se esqueceu dos ensinos do mestre, das escrituras, embora não estivesse muito bem esclarecido para ela, né? Ela não havia entendido ainda que Jesus havia de ressuscitar no último dia. E muitas vezes os seres humanos são tomados por essa falta de conhecimento ou por falta de crença de que após a morte há esperança, de que Jesus no último dia,
que Jesus, depois da sua morte, ele ressuscitou e que no último dia ele vai ressuscitar aqueles que creem no seu nome. E a ressurreição de Jesus, ela deve representar e influenciar a nossa vida enquanto nós vivemos aqui na terra como igreja, enquanto nós estivermos vivos. A ressurreição de Jesus, ela deve nos motivar a buscar a excelência da vida cristã, porque, como disse Paulo, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Não há nenhum sentido de nós vivermos uma vida cristã sem ter essa certeza maravilhosa de que Cristo primeiro ressuscitou e que depois também aqueles que o amam, aqueles que o receberam, serão ressuscitados. Essa é a essência do cristianismo. O que Deus arquitetou, no universo, esse mesmo Deus que arquitetou o universo, ele se encarnou, ele se sujeitou aos homens, ele morreu e ele ressuscitou. A ressurreição, a doutrina da ressurreição, é um triunfo sobre a morte e a garantia de uma vida eterna com o nosso Deus. Nós iremos explorar isso um pouco mais sobre a gloriosa ressurreição, mas antes nós vamos nos ater, orientado pela nossa lição de hoje, ao prelúdio desse evento da ressurreição, o que antecedeu ao prelúdio da ressurreição, que é muito importante para nós entendermos o que Cristo espera e pode fazer por sua igreja para que ela vivencie essa esperança graciosa aqui na terra, de morar um dia com Deus. Porque essa esperança deve influenciar profundamente a nossa vida cristã. Deve, né, influenciar a nossa vida cristã. E por isso nós nos movemos agora para o primeiro tópico da nossa lição, que é a conclusão do ministério de Jesus na terra. Todos nós concluímos que o ministério de Jesus na terra, ele teve um começo, né, através do seu nascimento, dos eventos que envolveram o nascimento de Jesus, teve um meio, né, que começou a partir do desenvolvimento do seu ministério, das suas aparições e dos milagres que ele provocou no meio da multidão, no meio das pessoas, que ele fez no meio das pessoas, principalmente as pessoas mais necessitadas, e teve um fim que culminou com a sua morte, né? Então, o ministério de Jesus, ele veio e teve um tempo delimitado aqui na terra, né? Então, não foi Jesus, ele esteve presente por um tempo e o seu ministério teve início, meio e teve um fim, um ministério terreno, né? Jesus, ele veio então morrer pelos nossos pecados, e ele veio também estartar a sua igreja e moldar os discípulos para que eles dessem continuidade à obra que ele mesmo começou no seu ministério. A continuidade dessa obra é um fator muito importante na história da redenção. A obra de Cristo, ela não parou com a sua morte ou com a sua ressurreição, e muito menos com a morte dos discípulos, né? Porque a obra da redenção, ela deve transcender o tempo, ela deve transcender o espaço. Jesus não veio numa visão limitada de apenas 12 pessoas em uma pequena comunidade e depois disso ela sumiria e se acabaria. Não. A redenção, a obra de Jesus, ela veio para salvar a toda a humanidade. E em todos os instantes do seu ministério, ele estava insistentemente ensinando a todos os seus discípulos o caminho que eles deveriam seguir. Um novo estilo de vida deveria ser seguido a partir dos padrões estabelecidos pelo próprio Cristo, que iria em contramão a tudo aquilo que inclusive os líderes religiosos
da época haviam ensinados. Não eram obrigações que partiam de obrigações legalistas, mas seriam atos, seriam posturas, seriam mudanças de caráter, de posição, seriam convicções que seriam geradas pela convicção da salvação, pelo próprio Cristo. E nesses últimos instantes, nos últimos instantes do ministério terreno de Jesus, nós podemos pensar alguns eventos interessantes, onde Jesus trata de maneira inusitada a vida dos discípulos, e é isso que a nossa lição trata. E dos primeiros eventos que é esboçado pela nossa lição é o famoso evento de lava-pés, né? Lava-pés, né? Era natural a popularidade de Jesus diante de todos os milagres que ele fazia, de todas as palavras inteligentes e persuasivas que Jesus falava. Jesus, ele chegava no ambiente, ele provocava as multidões. As pessoas estavam interessadas. Onde Jesus chegava, bombava. Onde Jesus passava, chamava-se a atenção. E isso dava um certo status quo, né, para os discípulos. Eles se sentiam o cara, né, junto com Jesus, o camarada do momento. Era alguém que chamava a atenção. E os discípulos, eles eram os únicos que podiam desfrutar de uma intimidade com esse homem tão popular que era Jesus. Eles eram os únicos, Pedro, Tiago e João, às vezes eram chamados dentro de alguma casa, de alguma residência, e somente eles poderiam estar lá. Vocês conseguem perceber como isso gera uma sensação de que estamos na crista da onda, que somos o bambambam da história, que eu estou por cima? Então, eles se sentiam dessa forma, né? Eles eram os caras do momento. É claro que Cristo percebeu isso, e tudo que Jesus ensinava confrontava qualquer tipo de orgulho e prepotência. E na fé, isso nos faz entender que na fé não existe os maiorais, não existe os X-Men da fé, não existe os super-heróis com superpoderes que estão sobrevoando acima de todas as camadas sociais da sociedade, de todos os demais crentes, e capazes de fazerem mais, de serem notados. Não, Jesus, ele veio com uma mensagem poderosa que corta todo tipo de orgulho e de prepotência. E a propósito, Jesus, ele provou isso de uma forma tão prática, né? Quando ele mesmo nasceu de forma humilde. Jesus não escolheu os palacetes, ele não escolheu morar na casa de déspotas, ele não escolheu nascer na casa de nobres, né? Mas ele escolheu gente como a gente. Ele estava no meio de pecadores, de prostitutas, de fariseus, de pessoas que precisavam e queriam um arrependimento. Então, Jesus estava no meio do povão. E na nossa lição trata desse evento do lava-pés, e isso aconteceu na última ceia, está expresso em João capítulo 13, né? E isso nos remete para a nossa vida, né? Aqueles discípulos ali, eles estavam prontos para coroas, eles estavam prontos para status, eles estavam prontos para tronos. Era o diálogo naquele momento, e o diálogo era que quem estaria ao lado de Jesus, o cara, aquele que chama a atenção, aquele que as multidões afloram para ouvir, que tem palavras inteligentes, que tem resposta para tudo, que cura todas as enfermidades, que todos os demônios submetem à sua vontade. E então, eles não estavam ali com a intenção de assumir nenhum papel humilde, mas eles chegaram, e as pessoas, quando viram Jesus se aproximando, entrando naquela casa, talvez por algum momento olharam para ele como camarada, se silenciaram para ver a atitude, o que o mestre ia falar, e Jesus simplesmente, ele entra naquele ambiente, pega uma bacia,
pega uma toalha, veste uma roupa de escravo e começa a lavar os pés de cada um daqueles que estavam ali. E Jesus, então, nesse golpe fatal contra o orgulho e prepotência, de que também nós somos suscetíveis, ele se submete a um ato que deixou a todos estupefados. Jesus é maravilhoso, né? A lição, então, de que Jesus queria passar em seus últimos momentos é que a vida cristã é uma vida de abnegação, valorização ao reino de Deus. A vida cristã que nos faz entender de que o reino de Deus não é somente uma teoria, um livrozinho de poesia que nos vai fazer encantar com as suas histórias. É um verbo vivo que põe ação em nosso estilo de vida e vai influenciar, de fato, o nosso estilo de vida. E nos faz sermos servos entre irmãos, estarmos dispostos a tudo pelo reino de Deus. E nas últimas instruções de Cristo, nós percebemos que Jesus vivencia momentos íntimos com os discípulos, onde ele fala com os discípulos no jardim, depois ele fala com o Pai, para depois se entregar à morte. Nós precisamos aqui sublinhar algo muito importante que salta da nossa lição e que também salta das páginas sagradas, principalmente do Evangelho de João, que a grande ênfase que Jesus dá sobre o ministério do Espírito Santo logo depois da sua partida. Preste atenção nisso, porque a doutrina do Espírito Santo é uma das doutrinas mais importantes das Sagradas Escrituras. Seria praticamente impossível para os discípulos, e é praticamente impossível para qualquer ser humano, a realização de um trabalho tão gracioso quanto o trabalho de dar continuidade às obras de Jesus. Não estamos falando de uma pessoa qualquer, estamos falando de Jesus, o perfeito, de Jesus, aquele que não erra, de Jesus, aquele que vai até o fim. E nós, como seres humanos, jamais seríamos capazes de executar as obras. E Jesus, ele vai além. Ele diz que nós iríamos executar obras maiores do que a dele. E como que nós faríamos isso? Somente pela ação poderosa do Espírito Santo. Nós não conseguiríamos fazer nada se Jesus não enviasse o Espírito Santo, se o Espírito Santo não atuasse intensivamente ao nosso lado. Quando Jesus ele pronunciou em João 14 aquelas palavras famosas que eu acredito que vocês conhecem, não se turbe o vosso coração, ou traduzindo, né, não fiquem extremamente desesperados, malucos, não fiquem agoniados. Jesus, na verdade, estava lendo a alma preocupada de todos os seus discípulos. Tudo se torna fácil, irmãos, quando nós temos um líder ao nosso lado, nos conduzindo, nos ensinando, às vezes até brigando quando nós erramos. Parece que quando estamos sozinhos, a coisa pega para o nosso lado, né? Nós precisamos sempre que tenha alguém do nosso lado para nos ajudar. Quando eu me formei, meu primeiro emprego, eu saí da faculdade com aquele gás todo, achando que eu ia bombar, chegar no emprego e ia bombar. Eu ia chegar lá e mostrar, eu ia ser o cara. E na minha primeira tarefa, no meu primeiro emprego, quando me deram a tarefa, não tinha nenhum tutor do meu lado. Não tinha ninguém para me ajudar, não tinha ninguém para eu perguntar nada. E eu fiquei muito perdido. É essa sensação, né, que nós temos, que os discípulos estavam sentindo naquele momento, a falta de Jesus. Eles iam chegar no mundão para pregar o evangelho, e aí? E agora? Mas Jesus, ele fez questão de falar. O Espírito Santo fez questão que João registrasse, de que eles não estariam sozinhos. A igreja nunca estaria sozinha.
O Consolador é ainda uma promessa de que estaria conosco, com a igreja, todos os dias, até a consumação do século. E este Espírito Santo iria nos capacitar a fazer as obras de Jesus e as obras maiores que Jesus falou, somente pelo Espírito Santo. Esse Consolador iria consolidar a sua presença na vida da igreja todos os dias e na vida de cada um dos seus crentes, com um batismo nele. É uma imersão que nos faz experimentar uma vida abundante, que jamais experimentada em todos os tempos. Pensa numa emoção, pensa nos momentos mais vívidos que você viveu. A experiência com o Espírito Santo, ela é transcendental. E isso desperta em nós o cumprimento do fundamental papel do Espírito Santo, que não se restringe somente na companhia dele. Ele não só estaria somente ao nosso lado, nos acompanhando nas questões da igreja, mas ele estaria dentro de nós, nos fazendo igreja, nos transformando todos os dias, movendo-nos em direção a ele, moldando o nosso caráter, nos fazendo ter decisões acertadas debaixo da vontade de Deus, representando o reino de Deus aqui na terra. Vocês entendem a profundidade dessas coisas, dessas maravilhas? Entende a mensagem que Cristo, em seus últimos instantes, queria passar para os discípulos e também para nós? De que toda a vida mesquinha, que os desejos pútridos do pecado, que a tendência maligna de sempre errar, que as emoções afloradas, que as depressões da vida, que os fracassos que poderíamos enfrentar, tudo isso pode e será dominado pela ação poderosa desse Espírito Santo promovido por Jesus. O Espírito Santo é a concretização e a fundamentação de uma fé sólida e inabalável que nos transporta a dimensões superiores aos lugares celestiais em Cristo. E você viver aqui na terra, e você vai viver aqui na terra em meio a lobos, em meio a joios, mas vai representar ao teu Deus pelo Espírito Santo como ovelha e como trigo. E nós, caminhando para o nosso segundo tópico, que fala sobre a prisão e a crucificação de Jesus, né? A lição aqui, logo no primeiro tópico, já enfatiza, né, que era chegada a hora, né? E Jesus, ele estava aonde? No Getsemane, onde depois ele foi preso e depois ele foi crucificado. Havia convicção em Jesus em todas as etapas da sua vida, que todas as etapas da sua vida haviam se cumprido fielmente conforme o próprio Pai havia estabelecido para a vida dele. O evento do jardim mostra o extremo de Deus, do Deus homem, se sujeitar ao tempo, ao espaço e estar à mercê da sua própria criatura, que ele mesmo criou, e também ao extremo da sua própria vulnerabilidade como homem. Jesus, ele não titubeou de forma nenhuma quando ele conversava com o Pai no jardim, naquela famosa conversa com Deus no jardim, onde Jesus suou gotas, né, grossas gotas de sangue, muito embora ali estivesse com muita dor, terror, que ele vivenciava aquele momento, porque ele era Deus, mas também era homem. A sua vontade de cumprir todos os propósitos do Pai e o amor que ele estava sentindo por cada um de nós motivou a Jesus a continuar. O Getsemane, ele se tornara, irmãos, o quarto particular de Jesus,
onde o próprio Jesus e o Pai, eles traçaram profundamente os projetos de vida abundante que eu e você vivemos hoje. Estavam sendo traçados ali no Jardim da Comunhão. E essa comunhão foi proporcionada através da vida devota de oração de Jesus naqueles momentos no Jardim de Getsêmani. Não havia no Getsêmani ali somente não havia ali um diálogo, não havia outro diálogo que não fosse a respeito do grande amor pela humanidade. Não se conversava outra coisa. O Pai e o Filho, eles conversavam a respeito do nosso resgate, da nossa salvação, dos planos do Pai com a sua igreja. Estava sendo ali dissertado o amor do Pai e do Filho pelos pecadores. Ali, o Getsêmani não era um lugar de sono, apesar do silêncio que o cenário, pois o cenário era muito tranquilo, era noite, era um lugar de batalha, apesar do silêncio. Cristo, ele estava se rendendo não a um inimigo ou à sua própria vontade, mas ele estava se rendendo a este amor que movia a vontade de Deus a nosso favor. E a vontade de Deus sempre foi, movido por esse amor, é que todos os pecadores se aproximassem novamente dele e se tornassem filhos. E isso foi possível pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, era chegada esta hora. E não foi uma obra do acaso, não foi um aproveitamento de uma mera oportunidade que surgira. Jesus não foi o cara que caiu de paraquedas naquela situação, não. Estava tudo dentro da vontade e no momento certo de Deus. Talvez o diabo e os homens maus traçaram o fim das horas de Cristo e do dom da vida. Mas não era o fim. Era ali, estava sendo traçado, estava se iniciando um novo recomeço para a humanidade. E ali estaria sendo traçado o surgimento do novo homem nos corações que seriam rendidos a Deus por esse ato tão avassalador que foi a morte de Cristo. Aleluias. Havia chegado a hora, então, da morte do Salvador. Havia ali um julgamento falseado e sem provas. O único motivo daquele julgamento era a rejeição do Filho de Deus e nada mais. E a morte de Jesus havia sido, então, decretada e Jesus estava fadado à morte. Até quem tinha algum poder simplesmente lavou as mãos e entregou o Filho de Deus na mão dos malfeitores. Jesus, ele estava sozinho. Os discípulos o abandonaram. Pedro o negou. Mas não importava. Um paradoxo ali então se formara. Um criminoso culpado se tornou inocente para que Jesus, inocente, se tornasse culpado para nos salvar da nossa culpa. Que legal, né? Jesus, ele se tornara culpado para que pudesse arrancar desse criminoso toda a culpa do pecado e torná-lo, inclusive, se ele se rendesse e cresce, torná-lo filho de Deus. Que obra graciosa é a obra da cruz. E é por isso que sempre nós cantaremos: eu amo a mensagem da cruz. Chegou naquele momento a hora para que o Salvador morresse, para que nós estivéssemos vida e vida com abundância. Glória a Deus, aleluias. E o mais triunfal de todos esses momentos não é simplesmente ou finalizou na morte de Cristo, mas na grande e maravilhosa notícia de que Jesus, o Salvador, ele venceu a morte, aleluias. Isso nós podemos acompanhar e aprender no terceiro tópico da nossa lição. Ele venceu a morte, aleluias. Nós estamos então diante do ponto sublime
da vitória de Jesus, que é a ressurreição ao terceiro dia após a sua morte. Como disse, a morte, lá no início, a morte é um inimigo que nós queremos evitar. Mas cedo ou mais tarde, nós a enfrentaremos. Você, como cristão, deve ser confrontado a crer na doutrina da ressurreição de Cristo, pois essa doutrina ela é basilar na nossa fé. Nós vimos nos eventos que antecederam a esse último tópico de que Jesus ele preparou os seus discípulos a viverem uma vida aqui na terra dignos de serem ressuscitados no último dia. Entenderam agora os outros dois tópicos, né? Jesus, ele nos capacita, ele manda o Espírito Santo, ele não nos deixa órfãos, Jesus nos acompanha todos os dias, o Espírito Santo tem uma missão de nos ensinar, de nos exortar, nos redarguir, ele compõe os líderes da igreja para nos ajudar a caminhar para o céu. Olha que coisa maravilhosa, a preocupação do nosso Criador. E quando a morte bater na nossa porta, o que nós podemos ficar tranquilos, porque lá no final, no último dia, nós seremos ressuscitados. As pessoas que ouvem, talvez, pela primeira vez sobre a ressurreição, precisam, às vezes, de tempo para entender esse fato surpreendente que é a ressurreição. Foi o que ocorreu com Maria, nós vimos, né? Todos os argumentos da ressurreição, das Escrituras, que ela talvez já tenha lido em algum momento da sua vida, ou até as palavras de Jesus não foram suficientes. Uma vez com Pedro, ela indagou onde está Jesus, levaram ele, depois até com os anjos, onde está Jesus, né? Levaram ele. Então, ela parece que havia se esquecido. Então, parece que esse primeiro contato com essa doutrina pode causar essa falta de entendimento, né? Mas talvez porque Maria ela não havia entendido muito bem. Mas estamos aqui para aprender a respeito dessa doutrina tão graciosa, tão gloriosa, que embasa a nossa fé. Então, no texto bíblico, narra que Maria precisou de ter o quê? Um encontro poderoso e experimental com Jesus para então entender essa importante doutrina. Homens naturais não vão entender, vão achar ridículo essa história de ressurreição do último dia. Os cientistas acham impossível, mas somente quem tem um encontro poderoso, como Maria teve, ela viu Jesus, é o Senhor, Rabone, né? Ela entendeu, Jesus realmente ressuscitou, isso motivou a alegria no coração dela. E essa doutrina, ela é tão importante que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, no verso 17, que a descrença nessa doutrina significa de que estamos perdidos em nossos pecados. Tudo então será vão, tudo será inútil e tudo será sem sentido. A vitória de Jesus sobre a morte não trata apenas da história de um Marte maluco que conseguiu vencer a truculência do povo romano e a vaidade dos judeus. Não. Trata-se de uma obra tão poderosa que é capaz de nos arrancar de uma existência mísera e limitada no tempo. Então, a vitória de Jesus é um fato real que aconteceu e nós devemos crer com muita ênfase nisso. Se nós não crermos, nós seríamos somente alguém que estaríamos franqueados com a nossa insignificância e com a nossa falta de fé, e estaríamos resignados a sermos homens perdidos e sem Deus na nossa vida, né? O assunto da ressurreição, ela é tão importante na nossa fé que faz que Paulo, ele imprima sua caneta no papel e escreva para uma igreja situada em Corinto. A igreja de Corinto, como pano de fundo, é a igreja de maior sucesso no ministério de Paulo. É uma igreja que teve um crescimento exponencial, tanto em número
quanto em dons espirituais por causa das boas novas que foram pregadas pelo apóstolo Paulo. Muito embora essa igreja tenha crescido bastante, né, ela vivenciava muitos problemas morais. Eles haviam eleito pregadores favoritos, né, Paulo, Apolo. Havia muito litígio, confusão de dons espirituais, confusão quanto ao conceito, né, e o significado da ceia do Senhor. Mas a maior questão que estava causando divisão, que fez com que Paulo escrevesse para a igreja de Corinto, é perceber que a igreja estava discutindo e pondo em xeque, pondo em dúvida a doutrina da ressurreição. Muitos em Corinto ainda estavam, né, acreditando ou pregando um pensamento filosófico grego que negava a ressurreição de Jesus. Eles acreditavam que a alma era a pessoa real e o corpo era uma matéria que simplesmente encarcerava o corpo, que depois da morte simplesmente se deteriorava. Eles não acreditavam na imortalidade também do corpo físico, tal qual nós cremos. Para eles, a alma era apenas liberta com a morte. E era isso que muitos irmãos da igreja de Corinto estavam acreditando, né? E não concordar com a doutrina da ressurreição é uma tentativa de sufocar o grandioso fundamento de nossa fé e esperança. Paulo, então, o que ele faz? Ele destrói o argumento filosófico desses irmãos, dizendo que se os mortos não podem ressuscitar, Jesus também não ressuscitou. E se Cristo, ele não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui? A nossa fé, ela é vã, estamos totalmente perdidos ainda nos nossos pecados, e aí mais, somos os mais miseráveis e tolos da terra, porque estamos aqui fazendo o quê, né? Se a ressurreição, ela é mentira, então Jesus não ressuscitou, ele ainda estaria morto. O que estamos fazendo aqui, perdendo tempo, a nossa fé é totalmente vã. Nós seríamos miseráveis, porque ainda estaríamos mergulhados em completo desespero, desesperança e vivendo a nossa vida como ervas daninhas e inúteis, né? Mas Cristo nos convida a viver uma vida em sua plenitude, valorando toda a nossa existência nele e experimentando tudo o que ele tem preparado para nós. E ele preparou para nós vida eterna, ressurreição, porque ele, glória a Deus, também ressuscitou, aleluias. A ressurreição de Cristo, ela nos direciona a uma vida de piedade e conhecimento nele. E que se não conseguimos alcançar a Jesus pelo arrebatamento e formos algum dia alcançados pela morte, temos a convicção agora, pela fé, de que ele vai nos ressuscitar no último dia. Glória a Deus. Não sei como vai ser, mas que vai ser um evento grandioso. Irmãos de todas as épocas ressuscitando. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Paulo vai categoricamente também afirmar, no verso 20 de 1 Coríntios 15, que Jesus, ele ressuscitou dos mortos. E se tem alguma coisa, irmãos, que tem que fazer meu coração pular de alegria, que deva me despir do medo da morte, de viver uma vida completamente a serviço de Cristo, é essa verdade inefável de que Cristo realmente ressuscitou dos mortos. Aleluia. Isso significa que podemos nos apropriar das palavras de Paulo aos Romanos, de que a morte já não tem mais domínio sobre nós. Aleluias. Você vai viver uma vida, então, acima da mediocridade, não por medo, né, de ser reprovado, mas por amor, porque a obra da salvação, ela, irmãos, talvez o medo que ela produz em nós, ela
tem um significado de temor, de tremor, de querer seguir a Jesus. O que de fato a obra de redenção produz em nossas vidas é a transformação da nossa vida. É o desejo gracioso de viver uma vida diferente, de alcançar, de estar ao lado dele. Não o medo de ir para o inferno, mas o amor, a vontade de estar ao lado do Pai. Aleluias! E por isso, essa verdade muda o nosso estilo de vida e nós temos um medo relativo, aquele medo natural de nos cuidarmos, de irmos ao médico, mas nós não tememos a morte com desespero. Por quê? Acreditamos que, como salvos, seremos ressuscitados naquele dia. Você vai viver, então, uma vida acima da mediocridade, com a indescritível certeza dos planos de Deus na sua vida. E você vai gritar como Paulo: ô morte, onde está você? Onde está o teu aguilhão, morte? Onde está, inferno, a tua vitória? E ele nos dá, então, a vitória pelo sangue de Jesus. E agora a nossa vida aqui na terra, ela não é mais miserável, mas é uma vida plena em Jesus, crendo na vida eterna e nessa doutrina tão gloriosa, aleluias, que Jesus deixou impresso das Sagradas Escrituras. Jesus vive, aleluia, glória a Deus, glórias a Deus, aquele ente querido que morreu em Cristo, que você sente saudades, nós iremos rever naquele dia. Jesus irá ressuscitá-lo. Glórias a Deus. E nós chegamos, então, à nossa conclusão da nossa lição. Graças a Deus por isso. Nós deslumbramos, então, o grande e maravilhoso plano de Deus. Deus, ele no princípio, ele falou com palavras poderosas e as galáxias assumiram o seu lugar. As estrelas iluminaram os céus. Os planetas começaram a se mover em sua própria órbita e começaram a se movimentar ao redor da órbita do Sol. E Deus então disse mais palavras. As águas se moveram e começaram a surgir terra. E logo depois surgiram umas plantas. Os animais que então corriam, nadavam, cresciam e se multiplicavam, dando vida e beleza poética a essa criação tão perfeita que é a criação de nosso Deus. E agora, não com palavras, mas com as próprias mãos de Deus, ele vem e modela o homem. Ele dá incrível capacidade de pensar, de raciocinar, de criar e, além de tudo, de amar. E de amar, acima de todas as coisas, o próprio Criador. Ele nos deu essa incrível capacidade que em Jesus ele quer restaurar. Ele amou e ama tanto essa criatura e vê a perfeição da sua criação. E mesmo diante da sua queda, da nossa queda, ele não desistiu de amar a humanidade. Ele prova isso quando Jesus, o seu Filho, entra em cena. O Deus que encarna veio do seu lugar tão inatingível a uma partícula do universo chamado planeta Terra e se torna parte da criação e se sujeita a essa criação. Esse Jesus, por amor a mim e a você, ele aceita ser limitado ao tempo. Ele aceita ser limitado à fome, à sede, ao cansaço, ao envelhecimento, às enfermidades e até à morte. Sabe por que ele fez isso? Por amor a mim e por amor a você. O amor de Jesus impulsionou ele a fazer isso. Ele veio para salvar todos os perdidos. Ele dá uma chance de um caso de amor eterno com ele. Por isso que ele te chama de igreja. A noiva do Cordeiro. Ele então morre crucificado. Depois de muitas horas
de açoites e zombaria, e de escárnio, de rejeição até pelos seus. Mas a Bíblia diz, com muita veemência, a sua vitória sobre a morte. Ele ressuscitou, o ápice da sua vitória sobre a morte. Não foi, Deus ele não foi no estalar insignificante dos seus dedos divinos e resolveu toda a questão dos nossos pecados, não. Deus fez questão de se envolver com o objeto do seu amor, que é a sua igreja, que é eu, que é você. Ele quis sentir a sua dor, a minha dor por amor. Ele agora não nos deixou órfãos. Para não nos deixar órfãos, ele envia o Espírito Santo para nos impulsionar todos os dias a viver uma vida com abundância nele, sem espaços para mediocridade e fracasso. E se algum dia nós tropeçarmos, ele vai estar lá para nos amar, para nos corrigir, para nos ensinar e para nos perdoar. Ele nos vivificou, então, todos os dias nos vivifica com a esperança de vida eterna, que nem a morte pode parar ou sufocar essa esperança, porque ele ressuscitou e nós também somos parte dessa bênção da ressurreição. E por isso nós não aceitamos mais andar no curso deste mundo para a glória de Deus. Aleluia! Que maravilhoso é nós sabermos de todas essas verdades, de todas essas preciosidades que Deus nos presenteou. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção e eu gostaria de saber se você conseguiu aí um convidado, se já está bombando o nosso chat. A Amandinha ela vai olhar quem são os que estão classificados, né, para a segunda etapa. Já deve ter aparecido aí para você a pergunta. E o primeiro que responder hoje à noite, hoje ainda, eu irei presentear você e irei te dar um abraço. Eu quero agradecer a você. E neste momento gracioso, nós não podemos esquecer, né, como prática, nós os cristãos em todo o mundo, os cristãos que amam a Deus, que amam as Sagradas Escrituras, em todas nossas reuniões, nós oferecemos os nossos dons, os nossos talentos. Alguns irmãos cantam, outros pregam, e todos nós oferecemos os nossos bens e os nossos talentos para o nosso Deus. E esse momento agora é o momento do nosso ofertório, né? Nós iremos ofertar ao nosso Deus. Eu quero convidar você para fazer isso de forma bem deliberada, com todo amor, né? Você agora pode fazer a sua contribuição dos seus dízimos, ofertas e principalmente da oferta da nossa escola bíblica dominical. Os QR Code devem estar disponíveis agora para você, as chaves do nosso Pix. E se você não utiliza nenhuma dessas tecnologias, você pode ofertar logo mais à noite, durante o culto, a sua oferta, os seus dízimos e os seus votos. Quero agradecer a companhia de todos vocês, de todos os visitantes, e continue compartilhando esse vídeo, curtindo o vídeo, divulgue ao máximo a mensagem da esperança, a mensagem de Jesus. Que Deus abençoe, um bom domingo a todos.